Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho da forma mais propositiva possível, como todos estão acostumados, e sempre com a presença de uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aí o tema pertinente aí do programa. Hoje nós vamos falar sobre defesa do consumidor. Para falar sobre esse tema, convidei uma pessoa que há muito tempo já, há quase 20 anos, atua nesse setor, já inclusive exerceu um mandato parlamentar por conta aí dos excelentes serviços prestados à cidade com relação a esse tema, que é a defesa do consumidor. Estou falando, logicamente, do ex-vereador Luciano Lopes da Silva, que falar Luciano Lopes da Silva ninguém vai saber quem é. Mas se eu falar que é o China, todo mundo vai saber, logicamente, o China que atua nesse ambiente aí há muitos anos. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. Já tivemos um dia que não deu certo, um desencontro, não, mas deu tudo certo, graças a Deus. E estamos aí para iniciar mais uma entrevista. Obrigado pela presença, China. Bom dia, sempre uma participar de uma entrevista com você. Quando eu estive à frente do PROCON, eu sempre tinha a honra de sempre estar participando com você. Quando eu estive na Câmara, também participei de algumas vezes. Então é sempre um prazer imenso participar junto com você e na TV. Então isso é uma coisa que nos dá uma segurança e mostrar para a população, não só do Guarujá, mas aqui da Guarujá e Vicente Carvalho, o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo no dia a dia. Tá certo. O China aqui também, agora, né, porque deixou de ser vereador, que deixou de cuidar dos assuntos que já cuidava antes, né? Atualmente você também participa, junto com o Cláudio também, do Conselho de Defesa do Consumidor, né? Como é que está a composição desse conselho e a atuação, China? Sim, Valdir, foi uma das grandes lutas quando eu estive na Câmara Municipal, que era a gente estar criando vários conselhos municipais. Nós tivemos agora um exemplo recente, passou até na TV Globo, né? Sobre o Conselho Municipal de uma cidade de Mato Grosso do Sul, chama Costa Rica. Lá são 18 secretarias, são 18 conselhos, cada conselho é composto por 22 pessoas, então era um sonho quando eu estive na Câmara Municipal do Guarujá, que era fazer realmente os conselhos municipais da nossa cidade funcionar. Para cada área de atuação. Para cada área de atuação, para cada secretaria. Claro, a nossa cidade é uma cidade muito grande, a gente sabia que algumas pessoas, no começo, todo mundo quer participar, mas depois, quando cada um começa a ter as suas tarefas, as pessoas começam a se dividir igualzinho a associação de bairro. Só que para a gente entender o poder público hoje, os conselhos é importante, porque os conselhos têm que ter a sua parte participativa. E a população, como que ela vai participar na questão da gestão pública, ela dando as suas opiniões, seus palpites, ela conseguindo, levando as suas ideias, são através dos conselhos municipais. Só que os conselhos precisam ter pessoas comprometidas, o presidente ser uma pessoa comprometida, os conselheiros realmente saber da sua função do comprometimento. Então, quando eu estive à frente da Câmara, foi criada por nós, que foi o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, que até agora ainda não foi colocado ainda em prática, eu não sei por qual motivo, mas que tem que fazer funcionar. Foi colocado em prática? O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. São conselhos importantíssimos. Principalmente o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, a bagunça que nós temos hoje na nossa cidade, a questão de trânsito, as pessoas, a malha viária, a questão da mobilidade urbana, a gente vê as pessoas falando em mobilidade urbana, mas 70% das pessoas que estão citando mobilidade urbana, se você perguntar para ele o que é realmente na prática, o que é mobilidade urbana, muitos deles vão ficar perdidos. Então, eu acho que a gente precisa de um conselho de pessoas comprometidas realmente, que possa fazer realmente o direito e o dever das pessoas valer. E quando nós criamos o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o Cláudio, por ele ter a sua formação também nessa questão da parte da administração, ele conhecia muito bem a parte por ele ser formado em economia, então acho que para você estar desenvolvendo, eu acho que era a pessoa correta, e naquele momento eu estava na Câmara Municipal, então não podia ser eu o presidente do Conselho. Foi votação, então hoje o Cláudio é o presidente do Conselho Municipal, o Paulão, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é o vice-presidente, porque tem que ser um membro do governo, então 2 anos do poder público e 2 anos da sociedade civil. Então hoje o Cláudio é por 2 anos da sociedade civil e a vice-presidente é do executivo. Quando for daqui a 2 anos, aí reverte o... E eu fiquei como conselheiro, que nós somos da parte para cuidar da parte municipal, que é da parte do fundo municipal, porque você também tem que ter um outro presidente no Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Então isso nos traz uma alegria, uma felicidade muito grande. Como você falou, voltando para minhas origens, porque quando eu estive na Câmara, eu tive a questão da militância do Conselho, mas a questão do consumidor eu ainda acabei deixando um pouco de lado. E eu acho que isso foi um dos grandes erros. Era uma pasta que me levou até a Câmara Municipal e eu acabei deixando um pouco de lado a questão do consumidor, porque era umas pastas que realmente me dava aquela felicidade, dava você estar no dia a dia na rua e falando do direito e dever das pessoas. Certo. China, você falou dessa experiência na cidade de Costa Rica,
Quer dizer, para cada área de atuação do município, há um conselho correspondente. É uma ferramenta que evita, inclusive, aquele supersecretário que acha que sabe de tudo, que chega na secretaria e começa a inventar a roda. Muitas vezes, uma experiência que a gente vê muito no Guarujá, começa a querer reinventar a roda e acaba passando 4 anos sem fazer nada, ou muitas vezes tomando decisões que não fazem parte ali das prioridades da população. Então, a existência de um conselho desse tipo pode parecer até utopia, mas é um modo diferente de olhar a administração de uma cidade. E isso é o que nos deixa bem lembrado, Valdir. Isso que nos deixa muito feliz, Valdir, porque você pega uma cidade de 20 mil habitantes. Costa Rica é uma cidade no Mato Grosso do Sul. Tem 20 mil habitantes a cidade. Olha que coisa importante. A cidade, em 2016, ela teve o 17º. Os professores, os educadores, eles tiveram o 17º salário. Não tiveram o 13º salário, eles tiveram o 17º salário. Em março de 2017 agora, eles já estão com o 14º em caixa, cara. Já tem o 14º, não é o 13º, 14º. Em março desse ano já estava em caixa da cidade. A cidade tem 20 mil habitantes, um orçamento de 6 milhões, a cidade não deve uma nota fiscal para ninguém. Tudo que a cidade ela vai fazer lá, o secretário ou o prefeito, se passa primeiro pelo conselho. Então, nesse conselho são compostos de 22 pessoas. E quem são essas pessoas? São médicos, professores, advogados, engenheiros, pessoas comprometidas e pessoas com conhecimento daquilo que está discutindo. Nós pegamos hoje na nossa cidade alguns conselhos que a gente fala assim, como que a coisa está funcionando na minha boca. Então, quando nós criamos o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, e nós colocamos em prática para que a prefeita sancionasse o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, era para ouvir a população ela tem o poder de opinar e a população ela tem o poder de colocar aquilo em prática. Então, assim, é importante o Conselho Municipal, as pessoas estão nos assinando, é importante, porque depois nós vamos estar colocando no Face, nas redes sociais, Valdir, essa questão desse exemplo, claro, de Costa Rica. A nossa cidade é uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Nossa cidade ela não pode estar sofrendo da forma que está sofrendo hoje. Na questão do transporte público, na questão do serviço público, na questão da DERSA. Nós estamos aí há 60 anos falando do mesmo sistema da DERSA. A cada ano que passa piora. Exatamente. E os nossos direitos estão sendo respeitados. Cadê os órgãos que nos representam? Cadê cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Ministério Público Estadual? Cadê os PROCONs? Cadê as prefeituras com as suas fiscalizações? Nós não podemos deixar o que a DERSA hoje ela faz em nossa cidade. Tanto na travessia de Vicente de Carvalho Santo, como na travessia Guarujá-Bertioga, como Guarujá Santo. Então, esse é um dos principais pilares, quando eu estive na frente do PROCON, brigava de frente com a DERSA, batia de frente com a empresa de transporte público da nossa cidade, porque as pessoas elas têm o hábito de cobrar para o vizinho, para o amigo, para o cunhado, mas na prática você fala assim, quantas pessoas levam a reclamação no Ministério Público, quantas pessoas reclamam no PROCON da questão do transporte público. Você vê as pessoas reclamando dentro do ônibus, você vê as pessoas reclamando nos pontos de ônibus, mas a gente não vê as pessoas levando o conhecimento dos órgãos competentes. Então isso é o que nossa cidade falta. E também é bom a sociedade entender também que não adianta a simples existência do conselho, né? O Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, existe há muitos anos, é um conselho consolidado, toma decisões que às vezes desagradam a população, mas a população também não vai lá participar das reuniões, muita gente não vai lá participar das reuniões do conselho, quer dizer, aí é uma faca de dois gumes, né? Você tem que ter a participação, senão não adianta nada. Você acompanhou conosco de perto o ano passado na Câmara, a quantidade de requerimento que eu fazia na Câmara, claro, por ser, na época, ser vereador independente, fazendo um papel de oposição junto com o vereador Edilson Dias, o vereador Gilberto, eu era muito questionado nessa questão, e até por fazer parte na época, por ser do partido da prefeita na época, por ser líder do partido na Câmara, mas eu fazia meu verdadeiro papel, que era o papel de fiscalizar. E paguei muito caro com isso aí quando eu estive na Câmara. Por 3 vezes eu fui no Conselho de Ética do partido, por eu de respeitar o Conselho de Ética do partido, mas eu tinha que fazer minha função de estar vereador ali, porque a gente não era vereador, nós estávamos vereador. Está? Porque depois de 4 anos você não está lá, se não for reeleito. E uma coisa que a gente batia muito, Valdir, e você acompanhava, eram as audiências públicas. As pessoas não participam, as pessoas elas reclamam do transporte público. Nós tivemos ano passado 5 audiências públicas, só ia funcionar da prefeitura e funcionar da empresa. A população que realmente dependia do transporte público, ela não podia alegar desconhecimento, porque tinha faixa na cidade, tinha o jornal, tinha tudo. Então todos os veículos de comunicação tinha, mas a população ela não participa. Então assim, o que falta hoje para nós brasileiros, e principalmente a população do Guarujá, é a gente começar a parar, tirar o pé, tirar como exemplo, a bunda da cadeira, verdade, ou do sofá, e começar a participar. Quando eu comecei a ter o meu papel como cidadão, antes de eu entrar na política, eu comecei a trabalhar
pelo meu bairro, fazendo as coisas desde 1997. Depois, em 2002, foi quando eu comecei a entrar com as minhas representações no Ministério Público, e de lá para cá eu não parei, continuei fazendo meu papel. Mas, por mais não estar na Câmara, mas eu continuo fazendo meu papel de cidadão, de contribuinte, do cara que paga os seus impostos, mas cobrar como consumidor, porque se eu pago a minha conta de água, a minha conta de luz, eu tenho que exigir que ela seja de qualidade. Se eu pago a iluminação pública na frente da minha casa, eu tenho que cobrar que ela tem que ter o braço de luz lá, porque eu pago tarifa de iluminação pública. Então, é isso que falta da população. A população que se utiliza do transporte público da nossa cidade. E na travessia da Balsa, que eu sempre cito, que é o calcanhar nosso aqui, a população tem que fazer valer os seus direitos. E quando eu estive na Câmara, Valdir, eu criei petições online, criei baixa assinada, eu vinha na porta da Balsa não, da barca aqui do Vicente Carvalho com a minha equipe, poucas pessoas queriam assinar a baixa assinada. Não vou dar meus dados para quê? Entendeu? A gente se identificando. Mas é necessário. Entendeu? Mas é necessário, porque quanto maior, igual quando a polícia ela tem um índice ali, que ela tem um grande número de assalto, as pessoas ela têm que registrar os boletins de ocorrência para você ter a questão de quê? Da polícia ficar naquele local, porque você tem que provar. É o tal negócio, não adiantar só reclamar. Sim. Participar também. E nós brasileiros, a gente tem a mania de reclamar hoje nas redes sociais. Nós temos que começar a fazer valer o nosso direito. Nós estamos hoje aí numa questão política a nível nacional, Valdir, a credibilidade zero praticamente dos nossos políticos, dos nossos deputados estaduais, do nosso deputado federal, governador, presidente da república, a situação que o nosso país está passando. A gente fala assim, é só os políticos que são culpados? Não, nós como consumidor e nós como os eleitores, nós votamos, mas nós não sabemos cobrar. Então nós temos que cobrar. Então o verdadeiro papel nosso é saber cobrar realmente das nossas autoridades, mas cobrar de forma correta, não cobrar com xingamento, não cobrar com documentos falsos, que nem a gente vê muitas pessoas levantar falsos testemunhos, pessoas levantar calúnia, defamação. A gente tem que tomar muito cuidado daqueles que colocam nas redes sociais para você não comprometer nenhuma injustiça. Eu não posso hoje pegar e falar assim, eu vou fazer isso aqui do Valdir, colocar algo na rede social sem ter conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter uma questão da credibilidade. Quando eu falo que eu venho no seu programa, não aqui não é de nós prezamos os outros apresentador, mas eu sempre tive um grande respeito, uma grande conduta da sua pessoa, porque você sempre deixava à vontade, abordava os temas aqueles que são pertinentes à cidade. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão sendo entrevistadas e para a pessoa, para o entrevistador. Acho que isso é importante para que a população ela possa ter conhecimento daquilo que está sendo discutido. Antigamente, na época da ditadura militar, que está sendo popularizada aí naquele seriado Os Dias Eram Assim, da Rede Globo, tinha muita gente que ficava lá reclamando e tal, mas reclamava, ficava num boteco só reclamando, conversava, fazia aquela roda de amigos lá, esse governo está errado, e justamente também naquela época se chamava que esse povo era fazer a revolução no boteco. Hoje em dia tem um outro vertente eletrônica, né, que o pessoal faz revolução no smartphone e no iPhone, fica ali, reclama, entra no WhatsApp, fala que está tudo errado e tal, mas como você bem exemplificou, não tira a bunda do sofá para agir, para agilizar. Eu dei o exemplo, por exemplo, do Conselho Municipal de Saúde, que tomou uma decisão importante de terceirizar o serviço do PAN. Muita gente amanhã depois vai reclamar, mas a discussão ficou em aberto durante algum tempo para que as pessoas fossem lá levar a discussão. Ninguém levou, o Conselho tomou a decisão de apoiar, de permitir que a Prefeitura leve adiante o processo de terceirização. Vai ser bom ou se vai ser ruim, a gente vai ver com o andamento da coisa. Mas, quer dizer, foi uma decisão tomada por um conselho democraticamente formado. Sim, eu acho que isso que você colocou é muito importante. Eu acho que essa participação do conselho, a gente fala da questão da humanização na questão do PAN. Você até sabe, quando eu estive na Câmara Municipal, era um dos vereadores, junto com o vereador disse que estava praticamente diariamente na unidade de saúde ali. Eu sei que teve muitos médicos, muitos funcionários que ficaram incomodados com a minha fiscalização. Eu tive algumas discussões com alguns médicos lá, porque eu fiscalizava mesmo, eu ia lá, fazia boletim de ocorrência, corria atrás, porque eu acho que esse é o verdadeiro papel. E quando a gente fala a questão de humanização, eu acho que o PAN ele está ali na frente, praticamente na frente, na porta da casa do prefeito, porque é a prefeitura. Eu acho que então tem que começar o trabalho realmente ser feito pela unidade de saúde ali, porque é onde você tem a maior demanda da cidade. As pessoas elas têm uma unidade de saúde, Valdir, uma coisa que falta hoje muito na nossa cidade, principalmente na questão da educação. As pessoas elas sentem hoje uma dor de dente, elas já correm para a unidade de saúde. As pessoas hoje elas não têm mais aquela questão que nem era antigamente. As pessoas hoje elas chegam na unidade de saúde, elas querem ser atendidas em 5, 10 minutos. Eu tenho hoje o plano de saúde, você vai no plano de saúde, você fica 1 hora, 2 horas para você ser atendido e paga um plano de saúde caro para ser atendido. Então, acho que falta hoje da questão da população hoje, acho que é uma questão de conhecimento, uma questão de um pouco de educação. Eu acho que as pessoas elas querem chegar lá, elas sentem no direito de sair xingando todo mundo. E não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que a situação está difícil, a gente não acredita mais em ninguém, mas para que a gente possa ter essas mudanças que nem você colocou agora, é as pessoas participem. Então o Conselho está aberto, o Conselho Municipal de Saúde com certeza está aberto.
O Conselho Municipal de Saúde, ele pode, junto com a população, estar aí fazendo audiências públicas, ouvindo a população de bairro a bairro, para isso que os conselhos existem. O verdadeiro papel do conselho é ouvir a população, é ouvir a sociedade. O que a sociedade precisa de melhorar? E você vai pegar aquelas demandas, que teve um mau número, você vai grifar ela, número 1, número 2, número 3, e você vai fazendo por etapa. Esse é o nosso papel no Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que a gente mudar. E eu te falo, Valdir, nós estamos incomodando muita gente grande. Muita gente hoje, da própria administração, tem um pé atrás comigo, porque sabe que o China não leva desaforo para casa, que o China não é cara de fazer com chave, de acordinho financeiro, de qualquer situação, desde quando eu estive à frente do PROCON. Então comigo é acreditado, é o pau que dá em Chico, bate em Francisco. Então, errou, tem que ser punido. Então acho que essa é a questão, para a gente começar a ter uma cidade séria, uma cidade justa, e fazer um conselho que realmente ele possa funcionar, é a gente cortar pela própria carne. Se a gente cortar a nossa própria carne e não colocar os conselheiros que realmente que tenham convívio, conselheiros que tenham comprometimento com a cidade e comprometimento com a sociedade, não adianta nada, porque a gente está falando de Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Então, se eu vou defender o consumidor, eu tenho que ser um conselheiro que é atuante. Eu tenho que ser um conselheiro que eu tenho que fazer realmente o papel existir. Não é a questão de ser remunerado, graças a Deus nenhum deles lá são remunerados, que eu acho que quando a gente fala em remuneração, todo mundo quer participar. Quando você fala que não tem remuneração, todo mundo quer participar no começo, para aparecer na foto, e depois as pessoas saem fora. Algumas demandas que o Conselho vem atuando aí já tem obtido sim, alguns resultados práticos, pelo menos a nível de investigação, como, por exemplo, a questão da iluminação da Praia da Enseada. Que se explicasse isso para o telespectador? Isso é importante, Valdir. Você chegou num tema que nós estamos aí hoje na cidade. Eu queria deixar uma situação, eu vi esses dias nas redes sociais, algumas pessoas comentando, alguns vereadores comentando, graças à minha indicação, graças a isso, que isso aqui está sendo feito. É importante o papel do vereador, dele estar lá e levando as suas indicações. Mas vamos levar as coisas mais a sério e levar as coisas mais no pé da letra e a gente ser transparente com a população. Em 2014, o promotor Dr. Osmair, devido ao grande número de reclamações que tinha e foi levado para o Ministério Público, o Dr. Osmair abriu um inquérito, instaurou um inquérito civil para apurar a constante falta de energia em nossa cidade, na cidade inteira. Na Praia da Enseada, na Dom Pedro, iluminação pública. Ele abriu um inquérito civil. Nesse inquérito civil, ele vai pedindo mensalmente documento para a administração, e a administração vai apresentando os trabalhos que tem que ser feito. Então, muita coisa que está acontecendo hoje na nossa cidade, e eu queria aqui parabenizar, Valdir, os dois promotores, tanto o doutor Osmair, ao qual tenho um respeito muito grande, e o doutor Gabriel, que é o promotor que faz a parte de improbidade administrativa. Ele também acabou abrindo recentemente, devido a uma representação minha de 2016, eu entrei com uma representação sobre a questão da Praia da Enseada, a iluminação da Praia da Enseada inteira, tanto do canal ali da rua Uruguai, até o calção das Tartarugas, ali são a verba do DAD, de 14 milhões e 670 mil. 14 milhões na Praia da Enseada para fazer a parte de iluminação pública, que foi colocada aqueles postes, e a parte de pavimentação, que precisava fazer o recapeamento da avenida ali, da Avenida da Praia. Na época, todo mundo lembra, quando o Gugu veio aqui, postou nas redes sociais, falando que lá no Costão das Tartarugas, ninguém conseguia trafegar da quantidade de buraco, parecia um queijo suíço. E a prefeita conseguiu uma verba do DAD, uma verba de 14 milhões. Então foi feita a pavimentação, que foi o recapeamento da Avenida da Praia, da Miguel Stefano, da Rua Uruguai, até o Cantão das Tartarugas. E depois foi feita a questão da iluminação da Praia da Enseada. Uma iluminação, Valdir, que só funcionou 8 dias. Surgiu na Copa do Mundo, que a prefeitura tinha tirado os aerofortes lá da Praia da Enseada, que são coisa lá, e colocar no estádio, que não é verdade. Foi retirado porque a empresa não funcionou as lâmpadas, os reatores não funcionou, as empresas veio, que fizeram o trabalho, recolheram, levaram e trouxeram de volta. Ligaram, funcionou um dia. E a orla da praia hoje da Enseada, da Rua Uruguai até o Castão das Tartarugas continua apagada. Isso é uma obra que custou dinheiro público, então envolveu a empresa Foi pago. Foi pago a empresa Terracom e a empresa Monte Azul. Eu juntei os dois contratos das empresas e entrei com a representação do Ministério Público. O doutor Gabriel abriu uma representação, agora abriu um inquérito civil para apurar os secretários envolvidos da pasta na época, as empresas, os engenheiros, porque foi pago com dinheiro público, foi pago com a verba do DAD. E vai ter que se explicar, tanto a ex-prefeita Maria Antonieta de Brito, como o seu secretariado vai ter que se explicar na justiça de que forma que aquele dinheiro foi pago, porque já completou 5 anos praticamente. A obra até agora não funciona na iluminação pública, sem contar que da Rua Uruguai até o Morro do Maluf foram feitas várias licitações de troca de lâmpada, manutenção dos postes,
que é da praia, daqueles postos que estão na Praia da Enseada, que foi colocado pelo ex-prefeito Maurício Mariano, que há muitos anos não vinha tendo manutenção. E também a Praia da Enseada ela continua toda apagada. Entendeu? Todos os postos não funcionam. Exatamente. Você conta nos dedos quais são os postos. E não só fosse isso, aquelas lâmpadas caindo, elas vão se danificando devido à questão da maresia, elas estão caindo. Então, assim, deixar bem claro para a população que está nos assistindo que a questão da troca de lâmpada que está acontecendo em nossa cidade e da Avenida Dom Pedro é um inquérito civil que foi aberto pelo promotor, doutor Osmaí. Ninguém está fazendo. Não é o que o prefeito, ou que a pessoa, é que eu tenho que dar parabéns também para o prefeito realmente estar cumprindo aquilo que determinou o Ministério Público. Porque o prefeito sabe que ele está respondendo um inquérito civil, está aberto um inquérito civil. O Ministério Público, a administração ela tem que informar, entendeu? Que realmente está sendo feito aquilo que o Ministério Público pediu e está sendo trocado as lâmpadas da Dom Pedro, do centro do Guarujá, de várias avenidas principais aqui da cidade de Guarujá, Santos Dumont, como outras. E agora, da Avenida da Praia, nós estamos aguardando para ver o que vai, na conclusão do inquérito civil, o que vai acontecer, tanto com a empresa Terracom, como com a empresa Monte Azul, e a administração se explicar sobre a questão do inquérito civil. Essas duas empresas ganharam a licitação para fazer a iluminação. Para fazer a iluminação, a Terracom ela ganhou para fazer a iluminação e o recapeamento da Avenida da Praia, da Miguel Stephan, junto com a Monte Azul. A Monte Azul foi a empresa também que foi a colocação de postes para fazer essa questão, como ela também participou da questão do estádio. Então, assim, eu acho que a população ela tem que estar bem atenta, a população ela tem que estar buscando as informações, que nem você colocou, quando você fala em inquérito civil, ele é importante. E quando você citou o Conselho, importantíssimo que o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, ele já peticionou, através do presidente Cláudio, a informação para o Ministério Público sobre a questão da falta de luz, iluminação na praia, na hora da praia e da cidade também. Eu acho que esse é o papel do consumidor, do Conselho Municipal, para que ele possa levar as informações corretas para a população, sem fazer politicagem, mas fazendo políticas públicas para aquilo que é direito das pessoas. Não é à toa que o promotor pediu a instauração do inquérito civil, porque foi, na verdade, um verdadeiro engodo, típico esses escândalos que a gente assiste diariamente, né? Ou aquele seriado do Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Porque foram gastos 14 milhões e o que se vê na Praia da Enseada inteirinha, nos 7 quilômetros da Praia da Enseada, é que não tem um poste aceso. Não tem uma luz de poste acesa. E o que nos deixa mais triste, Valdir, é que entra prefeito, sai prefeito, entendeu? E isso é importante, como os deputados estaduais também da nossa região e o nosso deputado federal, todo mundo tem conhecimento. Uma coisa que fica bem claro para a população que está nos assistindo é que a gente tem que começar a parar com essa politicagem de só falar mal do político quando chega no período eleitoral. Quando chega no período eleitoral, aí as pessoas começam a mostrar a falha de um e a falha de outro. Então, se está ali, quer dizer que todos os candidatos que foram candidatos a prefeito, sabem que a hora da Praia da Enseada tem um contrato de 14 milhões que foi pago com dinheiro público do DAD. Por que ninguém reivindicou? Por que ninguém entrou com a representação do Ministério Público? A gente vê a população reclamando, a gente vê político reclamando, a gente vê um monte de autoridade na nossa cidade reclamando. A própria administração atual, a própria administração reclamando. No primeiro dia de governo. Sim, a gente vê o pessoal reclamando, mas cadê as ações? Então, assim, hoje, quando a gente fala assim, mas o Ministério Público está mandando na cidade. Sabe por que o Ministério Público está fazendo esse trabalho? Porque as próprias autoridades, elas começaram a deixar de lado a sua função e se preocupar com a questão financeira. Porque quando você fala numa obra, Valdir, de 14 milhões, será que foi pago os 14 milhões mesmo, de forma correta? Será que quem fez a medição, será que está correta mesmo? Então o que a gente vê hoje, que você fala, cadê o meu dinheiro que estava aqui? No Guarujá também não é diferente as coisas não. Então o que a gente precisa estar bem atento é aquilo que é do dinheiro público que a gente está fiscalizando. Eu acho que esse é o verdadeiro papel dos conselhos. Os conselhos que estejam ligados, os conselheiros que estejam ligados a qualquer situação, que como eu falei, nosso papel nós temos que fiscalizar. É dinheiro público, tem que ser fiscalizado. Tem um outro exemplo de uso de dinheiro público que a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro público, que é a questão do Parque da Montanha. Um conjunto habitacional ali no entorno ali da Vila Zilda, ali Vila Edna, ali, né, Cristina? E eu queria que você falasse um pouco como é que estão as ações sobre esse tema, só que eu ia te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial, pode ser? Tranquilo. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo comercial. Antes, vou pedir para o Fábio Coutinho colocar na tela a edição desta semana do jornal Assunto Cidade, que é o jornal que acompanha aqui, é feito em conjunto aqui com o programa Assunto Cidade, jornalismo pluralista e democrático a serviço da cidade, tanto no jornal quanto no programa. O assunto principal é esse novo cadastro que a Prefeitura falaram para quem está inscrito lá na fila de espera das creches. Então, se você tem um nome inscrito lá, aproveita, vai lá, faz o recadastro do seu filho, da sua filha, do seu bebê, para não correr o risco de perder a vaga. Depois não adianta ficar correndo atrás de... A
Fila de espera em creche é um serviço regulamentado por lei municipal de exposição pública, fila de espera. Tem aí na matéria sobre a execução do advogado Ricardo Joaquim, que já está há mais de 5 anos e não teve um julgamento ainda. Pode passar, Fabio. Coquetel político, judiciário político da cidade, sempre com a charge. Vamos passar, Fabio? O coquetel político, sempre com a charge do Babu, um olhar bem humorado do Babu. O termômetro político. Pode passando, Fabio. Pode passando rapidinho. Noticiário aí sobre a Conferência Municipal de Saúde, Câmara de Guarujá devolvendo dinheiro aí, ajudando o governo a governar. Vamos passando, Fabio. Pode passando. Procon fazendo vistorias aí e descobrindo produtos vencidos em supermercado. Eita, nós, em pleno ano 2017. Vamos lá, Fabio. A coluna do Dr. Sócrates, está aí a matéria sobre o cadastro. Pode passando. Passando social, pode passando. Na moda, pode passando, Fábio. Na moda, nossos parceiros comerciais, pode passando, Fábio. Esse é o jornal Assunto Cidade, que tem aí a matéria sobre os corações, a ação dos corações, a coluna da Miriam Petroni, pode passar. Coluna rock, cerveja, outros assuntos importantes, pode passar. Medicina da UNAEP ajudando aí agora o Hospital Santa Marta, está aí a matéria sobre o Ricardo Joaquim, o artigo do Aldo Boaventura, olha quanto assunto interessante, pode passando. O olhar esportivo, o olhar do Coquinho aí sobre o mundo do surf, e a última página é sempre um ambiente social. Essa aí são flashes da festa de 55 anos do Hospital Santa Marta. O jornal Assunto Cidade circula toda sexta-feira à noite nas principais redes sociais, é acessível também nos principais locais de grande concentração popular no sábado com a edição impressa. Vou presentear aqui meu amigo China com a edição impressa dessa semana e voltamos já, depois do intervalo comercial, com mais um bloco de entrevista com o Luciano Lopes da Silva, o China, sobre direito do consumidor. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650 por mês. Residencial dos Pais, Rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato: 13 997 28 4119 e 13 991 90 4527. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Luciano Lopes da Silva, o China, ele que além de vereador é um militante aí na área de defesa dos direitos do consumidor. O primeiro bloco explicou para a gente aí há quantos anos
esta ação civil pública impetrada pela Promotoria de Justiça de Guarujá com relação à iluminação pública da Praia da Enseada. A iluminação pública que está lá foi objeto de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias, o DAD. Esse recurso veio, 14 milhões, foram contratadas 2 empresas, segundo o ex-vereador China, 2 empresas que não executaram o serviço a contento. A iluminação pública funcionou ali durante mais de uma semana, no máximo, e até hoje a Praia da Enseada às escuras, com uma obra, um convênio que foi assinado e, ao que tudo indica, pago. Então, o objetivo da ação civil pública movida pelo Ministério Público é justamente apurar aí as responsabilidades. Todo mundo vai ter que se explicar por que foi pago um serviço que não foi feito. É aquela história do cadê o dinheiro que estava aqui. Deixamos no ar um assunto para conversar com o China agora no segundo bloco sobre o Parque da Montanha, esse importante empreendimento aí com 1.962 unidades, ali no entorno ali da Vila Gilda, Vila Edna ali, e que até hoje parado. Eu queria que você explicasse isso para o telespectador, China. Bem lembrado, acho que é sempre, como eu falei, é sempre uma honra participar com você, porque você sempre levanta temas importantes para a cidade. O Parque da Montanha também hoje é uma iniciativa minha, que foi uma minha, não nossa, né, porque quando foi de todos nós, uma representação no Ministério, não foi Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, pelo combativo aí, procurador hoje, que vem fazendo um trabalho muito grande, que teve aquela questão recente, que foi a questão das praias, de mandar abrir as praias dentro dos condomínios, para que a população pudesse ter um acesso. Então, o doutor Tiago Lacerda é um dos procuradores federais aí que vem fazendo um trabalho, não só os que hoje aparecem na questão do Lava Jato hoje, então a gente vem vendo que vários procuradores federais vêm se destacando em várias regiões. E um deles também não poderia, que é o Dr. Ricardo Lacerda. Eu entrei com a representação, outras pessoas em 2009, depois 2010, 2011 entraram com representações no Ministério Público Federal, mas sem informação, porque não adianta a pessoa entrar com uma representação sem documentos. Para denunciar alguém ou para você entrar com uma representação contra alguém, você tem que estar bem embasado com documentação. Chegar lá e fazer uma representação meia boca não adianta para fazer política. Então o que você tem que fazer, eu entrei, graças a Deus, com a representação no Ministério Público Federal, sobre a questão do Parque da Montanha. E o que levou, vereador, quando eu estive na Câmara Municipal? Eu fiz diversos requerimentos, meus requerimentos não eram aprovados por eu não fazer parte da bancada da prefeita, e meus requerimentos eram rejeitados. Quando foi agora em 2016, graças a Deus eu entrei com a representação no Ministério Público Federal, a qual o promotor, no final do ano, o procurador federal, Dr. Tiago Lacerda, entrou com a abertura de um inquérito civil, foi aberto um inquérito civil, vai ser investigado um total de 58 milhões que foram gastos no Parque da Montanha. Era um investimento, Valdir, de 125 milhões do PAC 1, desde 2007, na gestão Farilho. O Farilho assinou, praticamente no final do mandato dele, assinou um convênio, que era para fazer toda a parte lá de infraestrutura, que era a parte primeiro de fazer o aterro. Foi feito o aterro lá, depois na gestão Tonieta, em 2009, foi ainda contemplado com a questão de aterro. Em 2010 começou a ser as obras. Levantaram 1.962 unidades, que era um total de 3.200 unidades. Levantaram 1.962 unidades, colocaram porta, janela, privada, tudo certinho. Só esqueceram da parte mais importante, que para primeiro se levantar o prédio, você tem que fazer a parte de infraestrutura. Quando a Sabesp foi fazer as suas ligações, as ligações de esgoto lá, tem praticamente hoje 30% daqueles prédios que estão ali construídos estão praticamente condenados pela justiça. Porque você está abaixo do nível do que vai ser construído e fazer o saneamento básico. Então, por quê? Porque não teve uma fiscalização por parte do poder público, por parte da prefeitura. Os fiscais da prefeitura, que era responsável junto com os engenheiros, não fizeram a fiscalização e a prefeitura foi fazendo aquela lá, que começou pela empresa Araguaia. A empresa Araguaia depois ela faliu, depois entrou a AN, que era a empresa do plástico, que era do japonês. Ela continuou, ela ficou sem receber. O que ele tinha que ter feito na justiça? Ir lá e notificar na justiça que ele está paralisando a obra, porque a prefeitura, que seria a verba que é repassada, que a prefeitura repassava uma verba do governo federal. E uma coisa vai mais longe, Valdir, com o convênio da Caixa Econômica Federal. Envolve uma instituição federal, que é a Caixa Econômica Federal. Quem liberou da Caixa Econômica Federal, que fez as medições,
vai responder criminalmente junto com a senhora prefeita e o secretariado dela, tanto o secretário do jurídico, como o secretário de obra, secretário de habitação, entendeu? Porque foram pagos obras e medições lá sem ter concluído. Então, assim, foram mais de 60 milhões do dinheiro público que foram investidos, depois foi abandonado pelas empresas, porque as empresas ficaram sem receber. A prefeitura não teve competência de cobrar na justiça, e hoje a população que deveria, a população mais simples, que é a população ali da Marezinha, da Prainha, algumas pessoas do sítio Conceiçãozinha, que ia ser, e da própria Vila Zilda, Vila Edna, Morro do Engenho, que é o antigo Morro do Macaco, que ia ser remanejado para aquela região. A população são 1.962 unidades hoje, que estão deixando pessoas com moradias, de dar dignidade para essas pessoas que estão morando hoje em questões de subhumana. E a gente fala assim, e cadê os nossos representantes? Cadê as pessoas que batiam no peito, que eram os candidatos a prefeito, que não tiveram coragem de entrar com a representação do Ministério Público? Por que será, Valdir? Por que será que esses pré-candidatos, que muitos deles, a prefeito, não entraram com a representação do Ministério Público e cobrando da ex-prefeita Maria Antonieta de Brito o dinheiro público que foi investido, um abandono da obra? Então, muita gente ali falou-se na internet, fazia algumas coisas em alguns jornais, mas não tiveram coragem e competência de entrar com a representação do Ministério Público Federal. Então, graças a Deus, eu tenho que parabenizar o promotor, o procurador federal, doutor Tiago Lacerda, pela competência e pelo brilhante trabalho que ele vem prestando à sociedade do Guarujá. Entendeu? Então, assim, nós só temos que agradecer à população do Guarujá na época, quando me deu a oportunidade de estar vereador. Graças a Deus, eu entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida, paguei pelos meus erros, por alguns erros que eu cometi, na época de estar defendendo a administração, mas graças a Deus terminei fazendo meu papel e lutando pelo aquilo que era o direito da população, que um deles é o Parque da Montanha. Então, assim, eu só tenho que parabenizar esses promotores, esse procurador que vem fazendo um brilhante trabalho em nossa cidade. É mais um daqueles temas que a gente precisa abrir a caixa preta para saber o que aconteceu com o dinheiro. Sim, e vai fazer como você falou, cadê meu dinheiro que estava aqui? Eu tenho plena certeza, Valdir, e já adiantando aqui para a população do Guarujá, que vai sair nego preso, entendeu? Da antiga administração, pela essa conduta, essa prática de bandidagem que fizeram com dinheiro público em nossa cidade. Não é justo uma população do Guarujá, população que está ali procurando uma moradia dignamente, de ser tratado como cidadão. As pessoas estão morando numa situação desumana, porque o poder público teve a obrigação, a oportunidade de mudar com dinheiro público e dar condições de trabalho para essas pessoas. Sina, infelizmente a gente não tem mais tempo, queria te agradecer muitíssimo, eu não tenho outras oportunidades aí, até para falar sobre a questão da ação dos bancos também, que é um assunto pertinente aí para a população. Mas se você conseguisse falar isso sobre os bancos, pelo menos na sua consideração final, eu te agradeceria. Sim, mais uma ação que eu queria agradecer, Valdir, mais uma ação da promotora, a doutora Silvia, que está fazendo esse trabalho, que foi outra representação proposta por nós, que entramos sobre a questão do tempo dos bancos, que é o tempo de espera dos 15 minutos, 25 minutos nos dias normais e 30 minutos de pagamento do servidor público municipal, estadual e federal. E a questão dos vigilantes até às 10 horas da noite, em todos os dias, de segunda a segunda, e monitoramento de câmera. Valdir, só para concluir, eu queria te agradecer mais uma vez, eu sei que o tempo é muito curto, agradecer a Kátia, entendeu? Ao Rodrigo, entendeu? A TV que sempre me deram a oportunidade de eu vir aqui me expressar daqui do meu trabalho do dia a dia, e toda a equipe da TV. Eu queria parabenizar vocês, para mim é uma gratificação, é sempre uma honra estar participando aqui com vocês, então eu só tenho que agradecer a todos vocês, muito obrigado, espero pela próxima oportunidade. Obrigado, China, pela presença, obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã, um novo assunto cidade. Antes, o Fábio Coutinho vai colocar a mensagem institucional da Câmara de Guarujá, e a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos. O estímulo à transparência é um dos objetivos da moderna administração pública. A divulgação das ações de gestão, além de contribuir cada vez mais para a democracia, também reflete em ações de cidadania. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da Prefeitura. Agora, a Câmara de Guarujá está mais transparente e democrática. Neste momento de crise que atinge o país, a Câmara Municipal de Guarujá não poupa esforços para economizar. E para continuar, precisamos da sua participação. Em 5 meses, a Câmara reduziu despesas, mas sem reduzir as quantidades. Foram novas negociações e avaliações que fizeram com que a Câmara economizasse mais de 25% nas despesas. E o trabalho não para por aí. Continuamos seguindo em frente, revendo contratos, negociando custos e reduzindo despesas.
A economia chegará a 4 milhões de reais neste ano com a nova gestão, e estes valores serão repassados aos cofres da Prefeitura que, atendendo aos pedidos da Câmara, investirá na área da saúde, equipando o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Tutelar, que realiza um importante trabalho na área social, e ainda serão comprados diversos equipamentos para as UPAs, como aparelhos de raio-x e ambulâncias. Além de trabalhar com transparência e abrindo novos canais para a população acompanhar as ações do Legislativo. É a Câmara de Guarujá trabalhando cada vez mais pela cidade e pelo cidadão. Aqui na Câmara de Guarujá é assim, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.